Oi, boa noite. Meu nome é Suelen Militello e eu tenho um recado para compartilhar com você na palavra de Deus, do nosso Deus. Em Êxodo, capítulo 16, diz assim, intitulado Deus manda o maná. E hoje a gente vai falar muito mais do que provisão, que normalmente esse período ele é lido dessa forma, mas o que a gente vai tratar aqui, na verdade, é a respeito de obediência e confiança em Deus. Sobre isso que a gente vai falar. Então, qual que é a medida da sua confiança? Qual que é a medida da sua fé em Deus? O quão dependente de Deus você é? E o quanto você consegue ser obediente à direção de Deus, aquilo que Deus vem falando com você, sem que você duvide que aquilo vai acontecer, sem você duvidar da promessa, sem você se questionar o porquê que você está naquele lugar, sem você se comparar com os outros. Qual é o seu nível de obediência, de descanso, confiança em Deus? Sobre isso que a gente vai falar. Então, eu vou ler aqui na palavra de Deus. Deus manda o maná. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel. Toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes, os filhos de Israel, que nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá, colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então até aqui a gente vai ler apenas esses versículos, né? Aí do primeiro versículo até o versículo 4. E aqui a gente vai ficar meditando aqui a respeito disso. Dessa provisão que o Senhor mandou, milagrosa, como sempre. Só que o povo ele estava no período de escravidão lá no deserto. E clamou por um libertador naquele momento. E o Senhor enviou então, tocou no coração, né? E preparou Moisés para que tivesse esse posto. Assumisse então essa missão. Só que as pessoas esqueceram de todo o triunfo que elas tiveram, que o Senhor escutou, se inclinou diante do clamor deles, os libertou, eles já não eram mais escravos, os egípcios, eles já tinham triunfado, viram os seus inimigos mortos, né, quando o Mar Vermelho se abriu, viram todos afogados, viram a grande mão do Senhor ali, a poderosa mão para os livrar, libertar da vitória e ainda se mostrar para eles, né? Então, você quer coisa mais maravilhosa do que isso? Eles tiveram a oportunidade de fato conhecer Deus ali, poderiam até conhecer face a face de repente, né? Se eles tivessem ali naquele momento tido o discernimento de confiar em Deus plenamente, já que eles viram todo o agir de Deus, já que eles viram que o Senhor estava com eles, era com eles, eles deveriam ter confiado, mas não. Quando eles tiveram fome, não confiaram, quando tiveram sede, também não. Eles realmente esqueciam e eles se sentiam abandonados e eles se sentiam desamparados e eles achavam que sim, poderiam morrer ali no deserto. E aí isso diz muito assim a respeito de nós, por quê? Porque no período onde nós não entendemos algo, onde nós estamos passando por um processo e já ouvimos a promessa, já sabemos às vezes até por meio de visões, de sonhos que Deus nos dá, porque Deus fala com todos e com cada um de uma maneira diferente, mas Ele fala, Ele deixa você ver e vislumbrar o que vai acontecer, geralmente. E aí a gente às vezes tem aquilo no coração e a gente se alegra e a gente fica feliz com isso.
Só que diante das coisas contrárias, diante de adversidades, de coisas que não tem nada a ver com aquilo que a gente recebeu como promessa, ou como uma direção, ou como uma confirmação, ou como uma visão do que vai vir, do por vir, do que estava por vir, a gente duvida. Esse que é o mal. Então, quando a gente olha para esse povo, muitas vezes a gente, quem nunca, né, olhou e pensou, nossa, que povo ingrato, nossa, que pessoas mais incrédulas, nossa, como esse povo de Deus era difícil, alguma coisa tipo, mas na verdade ali Deus nos mostra que somos nós somos assim. Somos da mesma forma, nós murmuramos também, nós reclamamos também. Então aqui a palavra é muito específica em relação, está escrito murmuração, porque o Senhor não gosta desse burburinho, dessa coisa de você falar o que está acontecendo, porque o que está acontecendo você já sabe, ele já está presente com você, ele já está vendo, ele já sabe. Então aquela murmuração é justamente o que o Senhor não quer que aconteça. E aí quando a Bíblia fala a respeito disso, e que desse processo, todos nós fazemos isso em alguma medida, ou por meio do que a gente, né, venha a falar, ou até por pensamentos, mas a gente fica, sim, deixando vir dúvida, a gente fica, sim, muitas vezes, se sentindo frágil, se sentindo desamparada, se sentindo com medo, inseguro do que tá para acontecer, se aquilo tudo vai se cumprir mesmo, se tudo aquilo vai acontecer mesmo, porque acaba que a gente não acredita. A nossa fé, ela é uma fé, né, falha, uma fé que é volúvel, uma fé que ela acredita até certo ponto, mas ela não é uma confiança completa. E é sobre isso que a gente agora está falando. Porque para se cumprir, queridos, na minha, sua vida, o grande de Deus, o que a gente anseia, o que Deus ainda não fez, que é o melhor de Deus que está por vir, a gente tem que também fazer o que a gente nunca ousou fazer. Já pensou nisso? Então você confiar de uma forma que você nunca fez. Você eliminar a murmuração como você talvez nunca tenha feito. Você deixar seus pensamentos com uma confiança enorme como de repente você nunca fez. Você começar já agradecendo por aquilo que não aconteceu e que não tem nem um vestígio de dentro da sua realidade, mas você já agradecer como nunca fez. Então você fazer também o que você nunca fez para acontecer aquilo que você está querendo que aconteça de um romper que nunca houve na sua vida até os dias de hoje. Então, essa passagem, assim como todo o trajeto ali do povo, né, de Israel, surgimento aqui, toda essa aliança que foi feita com esse povo, ela se tratou em cima disso, de ensino da parte do Senhor. E aqui está muito claro, quando o Senhor fala isso, né, a prova, né, se anda na minha lei ou não, é muito sério isso, porque isso diz para nós que muitas vezes nós também esperamos por coisas porque a gente ainda se comporta errado. Porque senão a palavra do Senhor não diria isso. Diria apenas que era um tempo determinado, que eles estavam passando por alguma outra razão, mas não, aqui o Senhor diz que é para a prova, para ver se eles confiavam, né, mesmo, né, na lei do Senhor, né, ou se não confiavam. Então aqui é muito claro o que está escrito no versículo. Então não foi nem o acaso, nem nada disso. O Senhor estava fazendo realmente para ensino, para que o coração deles fossem mais confiantes, para que o coração deles fosse mais obediente, para que eles eliminassem o medo, a falta de fé, a desobediência, as coisas que o Senhor não aprova. Porque o Senhor queria uma aliança, firmar algo especial com esse povo. E é sobre isso que a gente hoje está falando e que a gente deve deixar entrar isso no nosso coração mesmo, definitivamente, porque é muito fácil a gente falar que a gente confia, a gente tem fé, é muito fácil a gente falar isso, só que na hora
prova mesmo é quando a gente vai saber se a nossa confiança ela está algo reto, que não se inclina, que a gente não olha nem para a direita nem para a esquerda, não olha para trás, a gente fica ali marchando para frente. Se a gente vai no encontro àquilo que o Senhor nos falou, se a gente vai em encontro àquilo que Deus colocou no nosso coração, se a gente vai de encontro naquela confiança, ou se a gente fica como o povo incrédulo que só vai só vai caminhando para aquilo que está vendo. E nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para viver por fé. É assim que diz, né? Está escrito. E é assim que a gente crê, e quando a gente lê todas as passagens, é dessa forma que a gente percebe que Deus se move. E é dessa forma que nós também devemos caminhar, que é de fé em fé, e é sem titubeações, sem duvidar, sem duvidar. E de fato ter uma fé absoluta, de fato ter uma confiança em Deus absoluta. Então aqui, por isso que essa passagem hoje, nós não vamos falar da provisão. Porque Deus, sim, Ele provém sempre. E sim, aqui nesse momento era sim para ver a glória de Deus com tudo que estava acontecendo, por isso que o maná caiu do céu. Então a gente já sabe que tudo que a gente passa é para a glória do Senhor. Mas o que eu quis destacar aqui nesse texto hoje é em relação à confiança que a gente deve ter, é em relação à obediência naquilo tudo que o Senhor já nos falou, é em relação a não duvidar em tempo algum e a confiar assim cegamente, porque Deus ele é digno de toda a confiança. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda gratidão, mas confiança também. Ele é digno de confiança, ele jamais vai nos abandonar e tenho certeza que você sabe disso, que com todas as coisas que você se preocupou muitas vezes à toa, porque o Senhor sempre a cuidou e as resolveu. Então, é confiança cega mesmo, porque ele sim é digno de toda confiança. Assim como um pai que quando fala algo para o filho, ele quer que confie, que acredite, a mãe também, da mesma maneira o Senhor. Ele requer de nós, ele deixa conosco. A gente tem sempre o livre-arbítrio das escolhas porque nada é forçado para a gente, inclusive a confiança, mas ele nos dá, ele nos permite situações para que elas sejam provadas, a nossa confiança, e ajustadas para ficar da forma mesmo que ele quer de nós, que é uma confiança madura, uma confiança cega e plena no cuidado do Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida. Hoje foi um recado aqui simples e rápido, mas algo muito forte aos nossos corações, para que a gente não esqueça. Deus, ele livra, ele salva, ele liberta, faz sinais e maravilhas. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Ele faz grandes coisas, é Deus de detalhes, as pequenas coisas, os livramentos, os cuidados que ele tem na sua vida, mas as grandes coisas também. Só que para viver essas grandes coisas é realmente necessário a confiança e a obediência. Então, que fiquem com Deus, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.